O grande problema aqui é que o povo, aquela geração, tendo governantes, tendo sacerdotes, se acostumaram a passar todos os dias ali diante do templo, vendo o tempo não acabar, e para eles aquilo se tornou comum. Mais ainda, com isso, eles simplesmente negligenciaram o seu culto a Deus. Não tinha o sacrifício, não tinha o momento deles estarem ali na casa do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, buscar a Deus, jejuar. Não se praticava as festas, que era o mandamento de Deus a eles, para se lembrar do que Deus tinha feito para com eles. 16 anos se passaram, e eles se tornaram como outros povos. Eles estavam se tornando como outros povos, comprando, vendendo, negociando, construindo, adquirindo, mas deixando Deus de lado. E Deus faz esse convite: voltem-se para mim, venham até mim, que eu irei até vocês. Amém. Glória a Deus. Um termômetro que a gente compra para colocar em casa, para saber a temperatura. E é para saber a temperatura quando fica mais quente ou quando fica mais frio. Então era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês, ao estarem longe de mim, vocês não estão aquecidos, o espírito de vocês está esfriando, vocês estão ficando insensíveis, vocês não estão conseguindo entender espiritualmente o que está acontecendo, nem vocês estão se acostumando a não sentir a minha presença. Por isso, Deus faz esse convite: voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês. E aí o Senhor Jesus, e outra coisa, algumas traduções da Bíblia, você vai perceber que quando fala assim, o anjo do Senhor, aqui no livro do profeta Zacarias, não sei se está assim na Bíblia dos irmãos, vai estar em minúsculo, mas aqui é uma aparição teofânica de Cristo Jesus. É Jesus que vem até Zacarias, é o príncipe do exército do Senhor, é Cristo Jesus. Deus vai dizer: não faça como seus pais fizeram. Deus vai trazer a lembrança do povo de Israel, que por conta da desobediência dos pais deles, do pecado, da idolatria, da rebelião, da rebeldia, eles foram então tratados por Deus, foram tirados da terra deles e foram levados para a Babilônia. Deus estava dizendo assim para eles: não entenda, não fiquem seguros achando que eu não posso fazer isso de novo. E infelizmente isso vai acontecer novamente no ano 70 depois de Cristo, através do Império Romano, quando o general Tito com seu exército entra em Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, e só ficou uma parte do templo que é conhecido hoje como o Muro das Lamentações. Mas Deus está dizendo através do profeta Zacarias: lembre-se dos vossos pais, não seja como eles, não caia no mesmo erro, não cometa o mesmo pecado, não sejam rebeldes à minha voz, não se afastem de mim. Porquanto, cadê os vossos pais? Está sendo feita aqui a pergunta. O seguinte: olha, se eles tivessem se arrependido quando eu mandei os meus profetas, meus servos, para falar com eles, tivessem arrependido, eu não teria levado eles para o outro lado do Rio Jordão, para além do Rio Jordão, onde eles morreram e foram enterrados. E aí, o Senhor Deus vai dizer o seguinte para eles: e os profetas? Será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras, os meus estatutos,
que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram o Pai de vocês. Deus estava fazendo a memória deles da seguinte maneira: estava dizendo o seguinte: olha, os seus pais ouviram meu servo Jeremias, mas não deram ouvidos. Vocês que estão aqui conheceram Daniel, que estava lá no palácio. Vocês conheceram o meu servo, o profeta Ezequiel, que morou com vocês perto do rio Quebar. Eu usei a cada um deles para falar com vocês. Zacarias também está dizendo: olha, eu e o profeta Ageu não estaremos aqui, não viveremos para sempre. Não ficaremos aqui na praça para sempre, gritando para vocês, dizendo: olha, não façam isso, não ajam desta maneira, não andem dessa maneira. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você não vai encontrar nenhum profeta dizendo assim: assim diz o Senhor. Eu me alegro com vocês, meu povo. Vocês têm andado nos meus caminhos, vocês têm me obedecido, vocês têm feito tudo o que me agrada. Você não vai encontrar isso. Todos os profetas que Deus levantou foi para trazer o povo de Deus para perto de Deus, para com a mão corrigi-los, para trazer a eles a luz, que o caminho que eles estavam indo, as decisões que eles estavam tomando, estariam afastando eles de Deus e trazendo prejuízo para as suas vidas. E Zacarias vai dizer: não viveremos para sempre. Aleluia. Não viveremos para sempre. Então ouça minhas palavras. É isso que Deus estava dizendo para o profeta Zacarias ao povo. Ouça. Levamos no nosso coração e colocamos em prática a nossa caminhada cristã. E aí então o Senhor vai dizer para eles: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Ou seja, Zacarias vai dizer: olha, vocês foram para a Babilônia, seus pais foram para a Babilônia, vocês ali foram julgados, foram tratados conforme as suas obras. Eu vos avisei, eu falei, mas vocês não quiseram ouvir. Aí o povo de Deus vai dizer assim: mas Senhor, nós temos muita dificuldade, para poder cumprir o que Tu queres, para fazer a Tua vontade. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que 2 meses depois, entenda bem isso, Deus falou com o profeta Ageu no 6º mês, que para nós seria entre julho e agosto. Depois de 2 meses de Ageu profetizando, Deus levanta o profeta Zacarias no 10º mês, que seria entre setembro e outubro. Janeiro e fevereiro, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, Deus vai dar 8 visões para o profeta Zacarias. Em uma noite, o profeta Zacarias vai ter 8 visões, que fala sobre o momento que Israel vive, um plano, vai mostrar para eles algo de que Deus está trabalhando. Lembrando que quando Deus vai responder a pergunta, Deus vai estar dizendo para eles: eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Glória a Deus. Eu não me esqueci de vocês. E aí então o profeta Zacarias vai ter essa primeira visão. As 8 visões eu vou resumir da seguinte maneira. As 8 visões é que Deus vai, através dessas visões, falar ao seu povo que Ele vai tirar todos os obstáculos para que Israel possa servir a Deus
com inteireza de coração, ou seja, com o coração inteiro, com a alma inteira. Deus vai tirar todos os obstáculos para que Israel possa servir a Deus. Com inteireza de coração. Eu quero que os irmãos entendam que essas profecias elas não se cumpriram plenamente. Israel saiu do Egito, passou pelas terras de Moabe, e um rei com o nome de Balaque, ele vai então até não vou dizer profeta, né? Porque Balaão não era bem profeta, era um agoreiro. Foi até o agoreiro Balaão para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus vai intervir e Deus vai falar para Balaão fazer isso. E Deus ainda advertiu Balaão: se você fizer alguma coisa contrária, entenda bem isso, preste atenção nisso, aquilo que eu estou mandando, você vai morrer. Você morrerá. Eu vou repetir novamente. Eu quero que você pare isso. Balaão, se você fizer contrário àquilo que eu estou dizendo, a sua sentença será a morte. Você não poderá amaldiçoar o meu povo. Agora guarde isso. Este princípio não mudou. Verdade, Deus. Aleluia. Nós estamos no tempo da graça. Jesus. Mas esse princípio estabelecido por Deus não. Em Israel, Deus mata. Porque Deus não pode passar por mentiroso. Meu Jesus. Aleluia. Deus é Deus e a sua palavra permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Ele não muda. E muitas vezes a confusão que acontece na cabeça de muitas pessoas que as pessoas não conseguem entender a misericórdia, a bondade e a santidade de Deus. E aí então, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nesse primeiro mês, ele vai ter uma visão de noite. E essa visão diz aqui no versículo de número 8 do capítulo 1, se você quiser acompanhar comigo, como a Bíblia diz: tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as mutas que havia no vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, pálidos, em outra tradução vai estar pintados, e brancos. Então perguntei: meu Senhor, ainda bem, meus amados irmãos, Zacarias não estava perguntando que cavalos são esses, quem é esse montado, não é essa a pergunta. Zacarias queria saber o que significava aquilo. Mutas que tinham nascido dentro de um vale deserto. As mutas eram um arbusto que os israelitas conheciam. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 13, o profeta Isaías vai comparar a presença das mutas em comparação com dois tipos de arbustos, com a presença de Deus. Um dos arbustos é um espinheiro. Então, Isaías vai dizer que a muta, ela vai sobressair ao espinheiro, porque ali estará a presença do Senhor. A muta, as suas raízes, elas descem até encontrar leitos de água. Ela consegue resistir o calor. Hoje nós tivemos um dia atípico, né? Um sol que parecia mais uma lua brilhante do que o sol. E a muta, ela consegue ver a perfumada que era usada pelos israelitas para fazer a festa dos tabernáculos, porque representava a presença de Deus. E aí então Zacarias vai ver aquilo ali. Eu entendo que
o cavalo vermelho com o cavaleiro em cima e os outros cavalos estão fazendo ali. Qual é o significado disso? O que isso significa? E aí, Jesus vai responder. E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as nutras disse: eles são o que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Aqueles cavalos eram um símbolo de seres espirituais que tinham como objetivo observar a terra. Guarde isso. Estes seres espirituais, eles tinham como trabalho ser observadores da terra. E quando eles são prefigurados como cavalo, isso fala da que está acontecendo na terra. E aí eles vão trazer para o homem que está montado sobre o cavalo vermelho as seguintes palavras: e eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as nuvens e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Historicamente, esses anos estão dizendo o seguinte: os medos e persas acabaram as guerras e estão muito bem. O Egito está em paz. Os filisteus estão muito bem. Os cananeus. Mas por que eles estão em paz? Porque Israel está sofrendo. Entenda isso. Israel está sofrendo, Israel está padecendo, Israel não está progredindo. E eles estão descansados nisso. Países que fizeram festa, que se alegraram pela desgraça que tinha acontecido em Israel. Estes seres celestiais estão chegando com a notícia: olha, enquanto o teu povo ainda não conseguiu se recuperar, Senhor, do teu tratamento que tu fizeste com eles, levando para a Babilônia, eles estão descansando. Enquanto o teu povo está pobre, desamparado, triste, chorando, com a cidade toda cheia de monturo, essas nações estão descansando. Estão como se estão em paz, como se está tudo bem, porque é o povo de Israel que está sofrendo. E aí então, dentro da visão, o Senhor vai olhar para o Deus Pai e vai dizer, versículo 12: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? Livro de Neemias. Entenda bem isso, quase que um século depois que o edito de Ciro manda Israel voltar, a cidade está cheia de monturo. Sabe quando as pessoas começam a carpir aqui no fora da Paulista, começa a jogar o lixo na rua, você nem consegue andar direito na rua de tanto lixo que tem. Agora multiplica isso, e multiplica isso por mais de 100 anos. A Bíblia diz que Neemias, ele conseguiu andar por um certo período e até um certo espaço dentro da cidade acabada, depois teve que deixar cavalo porque não conseguia andar sobre os escombros que ainda estavam no meio das ruas dentro da cidade.
Olha aqui. A terra estava em paz. A terra estava tranquila. Porque Israel estava na miséria. Porque Israel estava pobre. A terra estava alegre. A terra estava tranquila. Aí Deus vai bradar, entenda que agora, até aqui é Jesus falando. Mas agora o Deus Pai vai falar. Deus Pai vai abrir a sua boca e vai dizer. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este diz: proclame. Ele vai dizendo: olha, grite, anuncie, fale a todo o meu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tenho um grande amor por Jerusalém e por Sião. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra que traduziram para a nossa versão é amor, mas a palavra no original é ciúme. É um zelo excessivo. Os versículos do livro do profeta Isaías 43, versículos 6 e 7, você vai ver lá que Israel foi escolhido por Deus, entenda isso. Israel foi escolhido por Deus para que a glória dele se manifestasse. Vou repetir novamente. Deus, dentro da sua soberania, escolheu a nação de Israel para que a sua glória se manifestasse. Se Israel viesse morrer, se Israel viesse ser destruída, então o inimigo iria bater palma e dizer: está vendo? Deus não tem poder de guardar aquele que ele escolheu como seu povo. Deus não tem o poder de sustentar aquele que ele chamou como seu povo pelo seu nome. Deus manifestou um pouquinho ali na história desse povo, um pouco da sua glória, mas não conseguiu dar continuidade a isso. É por isso que Deus vai dizer assim: eu amo a Jerusalém, eu amo a Sião. Aleluia. Deixa eu colocar uma linguagem assim mais simples para nós entender. Eu como um marido, vem alguém e minha esposa está ao meu lado, e vem alguém para me colocar e protegê-la e reagir àquele que quer tirar a vida da minha amada. É isso que Deus está dizendo. Aquele que se levanta contra a minha amada, a Jerusalém, a Sião, ao meu povo, não viverá, não irá permanecer. Eu irei destruir, aleluia, porque eu amo o meu povo, eu amo o meu povo. Amém, Jesus. Obrigado, e aí, Deus vai continuar dizendo no versículo 15: e é com grande indignação estou irado contra as nações que estão confiantes em si mesmos, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Deus estava dizendo o seguinte: eu falei ao meu povo que iria julgá-los, que ia tratar com eles por causa da rebeldia deles, mas vocês extrapolaram. Era para vocês pegá-los, levá-los como escravos, cortaram as suas pernas, vocês vazaram os seus olhos, vocês mataram os seus infantes com crueldade.
Por isso estou indignado com vocês. Eu vou usar uma linguagem simples assim. Aqueles que gostam de animais domésticos, tem um cachorro chamado Bulldog. Quem lembra do Bulldog aqui? Um cachorro que tem uma papada assim grandona, né? E ele espuma muito. Quando ele está correndo, quando ele está cansado, quando ele está feliz, ele para assim. Quando ele fica com raiva e começa a rosnar, ele começa a falar. Eu sei que é uma linguagem um pouco fraca, mas para que você possa entender, uma linguagem figurada, Deus estava tão grato, porque esse povo tinha se levantado contra a sua amada, a menina dos seus olhos. Eu estou indignado. Deus estava respondendo para o seu povo, o povo estava dizendo: Senhor, nós temos problema para poder te servir. Falar com eles. Aleluia. Quando nós vimos, meus amados irmãos, aleluia, está tendo uma escalada agora, né? Agora é o Hezbollah que está atacando Israel. De outubro até o mês passado, o Hezbollah lançou mais de 8.000 mísseis contra Israel. O Hamas basicamente sumiu. Só matou aqueles que eles conseguiram matar naquele dia em que eles atacaram de surpresa. Aí as pessoas ficam dizendo assim: Israel tem muita sorte, Israel consegue vencer assim porque tem muita sorte, porque Israel é avançado em tecnologia, porque não, irmãos, é Deus. É Deus, aleluia. É Deus que está cuidando do seu povo. É Deus que está tratando, aleluia, com o seu povo. E ele vai dizer aqui, ó: portanto, assim diz o Senhor, aleluia.